Olá, meu nome é Vanessa Santos Fontec e eu estou aqui para ministrar a palestra Gamificação e Ensino: Múltiplas Possibilidades. Bom, os objetivos desse encontro, então, é discutir sobre o conceito da gamificação pensando no âmbito educacional, compreender quais são os benefícios, as vantagens da gamificação no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e também conhecer alguns exemplos de plataformas gamificadas que podem ser utilizadas para potencializar a aprendizagem. Bom, o que é gamificação? O que vocês lembram quando eu digo gamificação? O que vocês pensam? Então, a gamificação, ela trata-se de uma metodologia ativa no qual o aluno tem acesso ao conhecimento de uma forma lúdica, divertida, dinâmica, permite a interação, a interatividade, o desenvolvimento da criatividade, de uma forma leve, lúdica, divertida. Tem inúmeras vantagens para o desenvolvimento dos estudantes. Ela surgiu antes da pandemia, lá por volta de 2007, 2008, já se utilizava o termo gamificação. Todavia, ela passou a ser amplamente utilizada no contexto do ensino remoto. E também, muitas vezes, a gamificação está associada ao conceito de tecnologia. Todavia, eu posso trabalhar com a gamificação sem dispor de recursos tecnológicos, né? Apenas dispor ali de recursos analógicos no contexto da sala de aula. Então, a gamificação, ela é utilizada, pensando no viés tecnológico, mas eu não tenho essa obrigatoriedade de utilizar. Claro que a tecnologia, ela potencializa esse processo de ensino-aprendizagem, mas não é obrigatório que eu precise dispor de recurso tecnológico, de computador, de acesso à internet. Eu posso gamificar as minhas aulas sem utilizar esses recursos. Além disso, muitas pessoas associam a gamificação e o termo jogo como sinônimos, mas eles apresentam finalidades, intencionalidades e significados distintos, conforme nós vamos verificar ali posteriormente. Bom, a gamificação, então, ela trata-se da aplicação dos elementos do jogo, elementos como placar, rankings, recompensas, feedback, desafios, missões, avatares, diversos elementos que eu tenho no elemento do jogo, né, aquele jogo para entretenimento, que são utilizados em contextos que não são de jogos, em contextos que não são para entretenimento, como, por exemplo, o contexto educacional, né? Tornando aí essas atividades dinâmicas e que visam, então, não apenas a diversão, mas no qual ele possa ter uma aprendizagem, ele possa ter acesso ao conhecimento e que isso também pode mudar o cotidiano ali dos jogadores. Por isso que a gente pensa aqui na gamificação no contexto educacional. Além disso, o Nasur afirma que no contexto educacional, a utilização desses elementos de ranking, placar, medalhas, recompensas, missões, dentre outros elementos, envolve mais os estudantes e visa, então, elevar a aprendizagem, potencializar a aprendizagem, de modo que o aluno ele participa e aprenda ali de uma forma mais leve, dinâmica e divertida. Além disso, nós precisamos pensar que jogos eles podem ser digitais ou analógicos, eles são destinados exclusivamente à diversão, ao entretenimento. Então, o jogo, por isso que ele é pensado fora do contexto da sala de aula. Por exemplo, o jogo do dominó, um jogo de baralho, um campeonato, que é pensado ali para diversão. Quando eu penso na gamificação, então eu utilizo esses elementos do jogo, placar, ranking, recompensa, e trago, por exemplo, para a aprendizagem de um determinado conteúdo ou conceito, né? Como, por exemplo, quando eu utilizo o Kahoot, o Wordwall, o Quizzes ou outras plataformas ali gamificadas, visando, então,
a aprendizagem. Dentro desse rol de possibilidades, ainda a gente tem os jogos sérios, que é um meio termo entre os jogos e a gamificação. Eu falo que tem uma linha muito tênue aí entre os jogos e a gamificação, eles estão muito próximos. Por quê? Porque os jogos sérios, então, eles são produzidos com propósitos e para fins educacionais, ou seja, unicamente para ensinar ou aprender ali alguma coisa. Então, quando nós vamos falar de gamificação, a gente precisa ter esses conceitos bem claros. Além disso, quais são os benefícios da gamificação? Nós temos vários benefícios. O primeiro deles é a aprendizagem, então, de um determinado conteúdo, de um determinado conceito, de uma forma ali lúdica, divertida, dinâmica. Por meio da gamificação, eu oportunizo uma maior participação e engajamento dos estudantes, que eles ficam mais interessados a aprender. Nós temos também, por meio da gamificação, a identificação dos conhecimentos prévios. O que os alunos sabem sobre aquele conteúdo que vai ser trabalhado, sobre o que vai ser ensinado. A gamificação ela permite a interatividade tanto entre o aluno e o professor, o aluno e os seus colegas, o aluno e o conhecimento que está sendo ensinado ou aprendido. Por meio da gamificação, eu posso realizar um feedback de uma maneira imediata, por exemplo, se eu estou jogando o Kahoot com os meus alunos e a maioria deles erra uma determinada questão, naquele momento eu já posso fazer o feedback explicando o conceito correto, levantando hipótese por que eles erraram aquela questão. Quando eu faço esse trabalho, é muito provável que as próximas vezes que eu trabalhar questões similares, eles não irão errar, eles irão acertar. Então, é uma possibilidade de aprendizagem dessa forma. Tem também o trabalho colaborativo entre eles, por isso que é interessante quando eu trato da gamificação, deixar os alunos trabalharem em grupos, que isso desenvolve a colaboração. Além disso, permite o desenvolvimento de competências, conforme preconiza a BNCC, responsabilidade, a cultura digital. Nós temos também os letramentos digitais, pensando no contexto da gamificação. Promove o desenvolvimento da criatividade, do protagonismo, da autonomia. Também permite a resolução de problemas e também acompanhar a evolução da aprendizagem dos estudantes. Eu posso tanto trabalhar uma atividade gamificada no início e ao final da aula para identificar quais foram os conhecimentos que eles aprenderam ali ao longo do processo. Então, agora, nesse momento, vou apresentar alguns exemplos de plataformas gamificadas. Então, eu tenho o Kahoot, que consiste ali um jogo bem interativo, dinâmico, no qual o professor ele pode projetar as perguntas em um data show e os alunos com seus dispositivos móveis, né, os seus celulares, eles podem estar respondendo a este jogo. Eles podem também se organizar em grupos ou de forma individual. Se os alunos não tiverem celulares com acesso à internet, o professor pode pedir para os alunos fazerem plaquinhas, né, coloridas, no qual eles possam ali levantar qual que é a resposta correta. Enfim, o professor ele precisa estar sempre preparado para trabalhar essas plataformas gamificadas tanto de forma digital como de forma analógica, caso ali ele não tenha acesso à internet. Além do Kahoot, eu tenho Quizzes, que também é uma plataforma bastante parecida com o Kahoot, no qual os alunos também vão respondendo, vai aparecendo o placar, vai aparecendo o ranking, né, dependendo da velocidade com que os alunos vão respondendo, o percentual de acertos, né, eles vão ficando ali em primeiro e segundo lugar. Tem também o Mentimeter, que é um outro exemplo de plataforma que pode ser utilizada na gamificação, porque ela também tem essa questão do placar, do ranking, de quem respondeu mais rápido, corretamente, então ela permite essa interação, interatividade. Nós temos o Khan Academy, que é uma plataforma que foi criada para o ensino de matemática, todavia na atualidade ela trabalha com outros elementos, outros componentes curriculares, como língua portuguesa, ciências, arte, no qual apresenta ali um vídeo, a explicação de um determinado conteúdo e depois faz algumas questões para a revisão.
Nós temos também o World Wall, que também é uma plataforma gamificada, que tem uma interface, um design super interessante, colorido, dinâmico, no qual os alunos podem aprender a determinados conteúdos, conceitos, de uma forma bem leve, lúdica. Nos anos finais do ensino fundamental, os alunos podem jogar. No ensino médio, a gente sugere que os alunos criem jogos no World Wall para trabalhar com os colegas. Então, nós estamos trabalhando tanto a questão da criatividade, do dinamismo e na construção do conhecimento. Tem também o Google Formulários, que ele pode ser utilizado de uma forma gamificada, no qual, por exemplo, eu proponho uma questão e quando o aluno acerta, ele passa para a questão seguinte. Se ele errou, ele volta naquela questão para ele retomar até que ele acerte e vá para a fase seguinte. Nós temos também o Plickers, que é uma plataforma bem dinâmica, no qual somente o professor precisa dispor ali do acesso à internet, do celular. Os alunos não precisam utilizar o celular. Como que ele funciona? O professor projeta a pergunta no data show ou no computador, e daí ele fala para os seus alunos. Ela tem sempre 4 ou 2 opções de respostas, e os alunos, eles vão receber, cada um deles, uma plaquinha daquela, com código QR Code diferente. Quando o professor faz a pergunta e apresenta ali a 4 opções de resposta, o aluno ele vai levantar a plaquinha de acordo com o lado, né? Cada lado tem uma letra, A, B, C e D, qual que ele acha que é a alternativa correta. Aí, o professor vai pegar o seu celular e ele vai escanear a resposta dos alunos, que já vai aparecer ali na tela, quem que acertou, quem que errou, quem que respondeu primeiro. Então, ela também é bem dinâmica e interessante para ser utilizada. Bom, quando eu vou pensar na produção de jogos gamificados, eu tenho que levar em consideração, primeiramente, qual é o meu objetivo de aprendizagem. É a primeira coisa que eu tenho que pensar. O que eu quero que os meus alunos aprendam? Para que, a partir disso, então, eu possa escolher qual a plataforma gamificada, qual é o jogo, qual é a gamificação que vai atender melhor ali o que eu pretendo ensinar aos estudantes. Eu também tenho que pensar qual que é o meu componente curricular, se vai ser um trabalho de forma interdisciplinar, qual que é a série, quais serão os encaminhamentos metodológicos, se eu vou dispor de recursos digitais ou analógicos. É bom a gente sempre pensar que, quando eu vou trabalhar com recursos digitais, eu preciso ter um plano B, caso não funcione a internet. Então, eu possa trabalhar de uma forma analógica e que eu não deixe de trabalhar com a gamificação. E quais elementos da gamificação que eu posso desenvolver dos meus alunos? Engajamento, cooperação, criatividade, dinamismo, e ela também pode se tornar uma atividade avaliativa. Bom, para encerrar, eu gostaria de deixar então essa mensagem do Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E a gamificação, ela oportuniza essa possibilidade de construção do conhecimento. Tanto quanto eu trabalho com os alunos em sala de aula, quando eu apresento um jogo gamificado, como também a partir do momento em que eu peço para os meus alunos produzirem os seus próprios jogos. Então, das duas maneiras, eu estou ali oportunizando a produção e a construção do conhecimento. Aqui estão alguns referenciais utilizados para a construção desse trabalho. E também deixamos aqui como referência esse livro que está em jogo na gamificação, no qual apresenta vários trabalhos, várias discussões sobre a gamificação no processo de ensino-aprendizagem, pensando ali a partir do storytelling, do word wall, dentre outras discussões. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Deixo aqui também o meu contato, caso tenha alguma dúvida.